Boa tarde, povo de Deus, boa tarde, gente amiga, está aqui a palavra de Deus. E lê no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 11, onde fala de um casal, Ananias e Safira, eles que tentaram enganar o Espírito Santo de Deus, tentaram enganar a Deus, ficando com aquilo que era de Deus, mentiram ao Espírito Santo. Então o título desta palavra é Ananias e Safira. Amém? Mas antes da gente ler a palavra, vou ler o versículo aqui para você. Deixa um joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com milhares de pessoas, que fazendo isso eu tenho certeza que a bênção de Deus vai chegar na sua vida. Amém? Você vai ser liberto dessa depressão. Você vai ser liberto dessa ansiedade, porque Deus vai chegar na sua vida. Amém? Assim diz a palavra de Deus. Mas um homem chamado Ananias, casado com uma mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, e ficando com o resto. E Safira sabia disso. Então Pedro disse a Ananias, né? Então, eles venderam um terreno, né? E era costume deles, quando vendia algo, depositava o dinheiro ou entregava o dinheiro aos apóstolos, né? E diz a palavra aqui que ele só entregou uma parte do dinheiro, né, aos apóstolos. Ficou com o resto. E Safira, mulher daquele homem, né, Safira, sabia disso. Então Pedro disse a Ananias: por que você deixou Satanás dominar o seu coração? Que palavra forte, né? Meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, não deixe Satanás dominar o seu coração, colocando mentira, dizendo que as coisas de Deus é mentirosa, duvidando das coisas de Deus. Aqui, esse casal duvidou e pagaram um preço muito grande, porque, louvado a Deus, tentaram enganar o Espírito Santo. E Pedro diz ainda: por que mentiu para o Espírito Santo? Por que você ficou com a parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele terreno, né? Eles tentaram enganar Pedro. Mas só que eles não estavam enganando a Pedro, estavam tentando enganar o Espírito Santo, porque era a obra de Deus. Amém? Porque você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda do terreno. Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu, né? Pedro disse: antes de você vender, o terreno era seu. E depois que vendeu, o dinheiro era seu. Que coisa poderosa, né? Graças a Deus. Então, por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Então, olha, Ananias, você não mentiu para mim, não mentiu para os homens, mas mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto, e todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo, né? Já pensou? Acaba estava ali, né? Toda a congregação, todo o povo, vê que aquele homem, pelaquela repreensão de Deus, caiu morto. Diz a palavra que, né? E todos que souberam do acontecido ficaram com muito medo. Então vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias, levaram para fora e sepultaram. De repente, né? Alguns moços que estavam ali pegaram o corpo de Ananias, levaram para fora e o sepultaram. Estou no versículo 6. No versículo 7, diz assim: e a mulher de Ananias chegou umas 3 horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido, né? Depois chegou a mulher de Ananias, que também participou da mentira, né? Tentou enganar Deus também, concordando com ele. Depois de umas 3 horas ela chegou e não sabia do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou a ela: me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? Ela não sabia, né? Pedro perguntou: me diga alguma coisa, me fala a verdade. Foi por este preço que você vendeu, né? Que você e o seu marido venderam o terreno? Respondeu ela: foi. Ela disse: foi, né? Então Pedro disse: por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito Santo, né? Por que você e seu marido resolveram provar o Espírito Santo? Pôr à prova o Espírito Santo. E diz assim a palavra de Deus: os moços que acabaram de sepultar o seu marido
já estão lá na porta e agora levará você também, né? Que palavra dura. Muitas vezes a gente recebe uma palavra, né? O pastor dá só uma palavra, muitas vezes falhamos e quando repreendido a gente fica, né? Ou palavra dura, né? O pastor não era para ter feito isso, ou então um chefe nosso, mas está aqui. Olha o que Pedro disse. Louvado seja Deus. Pedro disse assim, olha, os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. Que coisa tremenda, né? No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e, vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. Aquela notícia, né? Toda a igreja, quando soube disso, quando soube desse acontecimento, ficaram apavorados e com certeza, eu tenho certeza, né? Que a partir dali, eles começaram a temer o Senhor. Aqueles que estavam andando, né, na mentira, tentando enganar, tiveram ali uma lição dada pelo Espírito Santo de Deus. Então, nesta tarde, meu irmão e minha irmã, honre a Deus, não minta para o Espírito Santo, não tente enganar a Deus, seja verdadeiro, seja fiel, porque é da vontade de Deus. Amém.